Bem-vindos ao LabsBIM. Este é o vídeo 13 do Guia de Especialidades Projeto Elétrico. Neste vídeo, nós aprenderemos a editar as tabelas de quantitativos, além de modelar o eletroduto que liga o medidor ao QDC. Com o Revit aberto, nós vamos vir aqui no navegador de projetos, em Tabelas e Quantidades, e clicar em Lista de Materiais Componentes Elétricos. Vai abrir essa tabela com os dispositivos, como painéis, disjuntores, pontos de luz, interruptor, tomadas de diferentes tipos e as suas respectivas quantidades. Essa tabela a gente não vai modificar nada, né? Eu abri aqui só para mostrar para vocês mesmo. Agora, voltando para o navegador de projetos, em tabelas, a gente também tem o item Lista de materiais e eletrodutos. Nesse item, aparecem os tipos e tamanhos de eletrodutos carregados e a quantidade em metros utilizados no nosso projeto. Como vocês podem perceber, só tem um tipo e um diâmetro que foi utilizado até então. Então, só aparece ele aqui. Mas ainda nesse vídeo, nós iremos inserir um eletroduto que está faltante, né? Que é aquele que liga o quadro medidor ao quadro de distribuição dos circuitos. Ainda em tabelas e quantidades, a gente também pode abrir esse quantitativo de cabos em metros, que vai aparecer essa tabela enorme aqui, com todas as opções de diâmetro e tipo de condutor que são carregados no nosso projeto. No entanto, como vocês podem notar, apesar de ser uma tabela de quantitativo, não tem nenhuma quantidade em metros, que é justamente a proposta dela, que está descrita aqui. Isso porque, ainda que o Revit faça esse quantitativo automaticamente, é necessário que a gente insira algumas informações a mais para que ele faça isso. Então, um dos objetivos desse vídeo aqui é fazer essas configurações para que o Revit consiga calcular essas quantidades de cabos utilizados. Para isso, a gente vai voltar aqui na planta do térreo para inserir a informação dos cabos que estão passando em cada eletroduto. Nesse sentido, se eu clico simplesmente sobre um eletroduto, eu vou estar selecionando somente um pequeno trecho dele. Tipo aqui, eu cliquei sobre, mas só uma parte está em azul, selecionada. Então, para eu selecionar todo o trecho de um eletroduto, de um ponto a outro, eu vou passar o mouse sobre o eletroduto e dar Tab. Com isso, se eu venho aqui na barra de propriedades, vai aparecer até isso de múltiplas categorias selecionadas, porque além do eletroduto, ele também selecionou as curvas e os outros acessórios dos conduítes. Para mostrar para vocês como é isso, né, se eu digitar BX no teclado, com isso selecionado, vai abrir esse 3D mostrando o trecho que está selecionado, né? Que é formado por mais de um eletroduto, também por curvas e tudo mais. Se você fizer isso e essa não for a forma de exibição da sua vista 3D, você clica do lado de fora do desenho, depois vem em propriedades e em dados de identidade você muda o modelo de vista para 3D Projeto Elétrico Documentação, que vai aparecer assim. Aí, voltando aqui para a ponta do térreo, né, a gente abriu aquele 3D só para ver mesmo o que a gente estava selecionando. A gente pode começar a fazer essa configuração dos cabos nos eletrodutos. Para isso, a gente vai selecionar de novo o trecho, dando Tab em cima dele, aí clica. Na aba de propriedades, a gente vem Elétrica, Circuitos, e a gente vai inserir o número de cabos referente àquela seção. Para isso, a gente vai usar as tags que a gente já inseriu anteriormente, né? Para a gente saber o que está passando. Por exemplo, nesse trecho aqui, eu tenho um neutro, uma fase e um terra do circuito 4. Nesse caso, eu não tenho um diâmetro de condutor descrito, porque a convenção que a gente utilizou foi que o padrão de diâmetro de condutor seria o de 2,5, então bastaria a gente identificar somente os que fossem diferentes disso, né, para não ficar muito poluído. Tipos de 1,5, que estão no circuito de iluminação, e de 4, que é para o circuito de Turing. Então, eu já sei que nesse caso o eletroduto eu tenho um neutro e um terra de 2,5, e aí quanto à fase, eu preciso só especificar qual é a fase. Então, eu abro aqui o diagrama unifilar do projeto e vejo qual que é a fase do circuito em questão. No caso do circuito 4, é a fase B. Então, voltando aqui para a ponta do térreo, eu coloco 1 também para a fase B, de 2,5 milímetros quadrados em cada um desses espaços aqui nas propriedades. Se eu voltar aqui na tabela de quantitativos, ainda não vai estar aparecendo nada, porque ainda falta uma coisa para preencher, que vai ser igual para todo mundo. Então, eu venho para a planta,
arrastando o mouse, fazendo uma caixa em torno da planta inteira. Aí eu solto, venho em filtro, marcar nenhum, e depois eu marco conduítes e conexões de conduítes. Clique em OK. Aí com isso eu selecionei todos os trechos de conduíte e até as curvas e tudo mais. Aí eu venho aqui nas propriedades e desço a barra até aparecer tipo de condutor. Aqui eu vou preencher manualmente, né, escrevendo cabo de cobre flexível PVC. Aí depois eu clico em aplicar. E agora eu posso dar continuidade à inserção dos cabos nos eletrodutos, sempre lembrando de dar tab para selecionar, né, o trecho inteiro. É muito importante que você selecione o trecho inteiro, senão vai ficar subdimensionado esse quantitativo. Aqui nesse trecho tem um neutro de 1,5, também tem 2 retornos de 1,5, daí eu digito 2, né, no lugar de digitar 1. Tenho também um neutro, uma fase B e um terra de 2,5. Aí eu vou fazendo isso para todos os trechos, sempre me atentando em relação às quantidades de cada cabo que estão passando no eletroduto e também ao diâmetro de cada cabo. Se você tiver um mesmo tipo de cabo de um mesmo diâmetro se repetindo, você tem que colocar um número adequado. Se eu tiver dois retornos de 1,5, tem que botar 2. Se tiver 3, tem que botar 3. Vai olhando sempre as tags para poder identificar isso, que o processo vai ficar bem mais rápido. Assim, como o processo é repetitivo, eu vou cortar o vídeo e mostrar só depois de finalizar essas inserções para a gente dar continuidade, né, no nosso projeto. Inseridos todos os cabos nos eletrodutos, quando a gente volta aqui para a tabela de quantitativo, agora a gente tem as respectivas quantidades associadas a cada tipo e seção do condutor. Agora, para a gente atualizar aquela tabela de quantitativo de eletrodutos, a gente precisa modelar o eletroduto do medidor ao QDC. Para isso, eu vou primeiro estabelecer, né, a ligação entre os dois painéis, clicando sobre o QDC, depois em força. Aí eu vou configurar para 220 volts e 2 polos, já que ambos são painéis bipolares. Aí eu mudo aqui na barra superior de nenhum para painel MED, né, que é o painel medidor. Aí agora eu vou modelar o eletroduto entre esses pontos. Para facilitar o desenho, que vai pegar principalmente essa parede aqui, eu vou fazer um corte nesse sentido para visualizar ela. Para desenhar um conduíte a partir do QDC, que eu acho que vai ser mais fácil do que do medidor, eu clico no quadro e aí depois eu clico em algum dos pontos disponíveis com o lado direito do mouse. E aí eu posso selecionar desenhar conduíte. Eu mudo a família do eletroduto para alguma que seja mais adequada para esse caso. E aí eu faço uma reta aqui na parede até um alinhamento próximo ao medidor. Eu posso mudar o diâmetro do eletroduto clicando sobre ele e vindo aqui em cima e modificando. Agora, eu vou fazer um outro corte, dessa vez para a gente visualizar a parede do medidor. A família carregada do medidor não tem aqueles pontos igual ao QDC. Então, a medida que a gente vai tomar é desenhar na planta mesmo, a partir do final do eletroduto que a gente já tinha desenhado até chegar no medidor. Agora, eu vou inserir também os cabos aqui nesse novo eletroduto, né? Pela unidade consumidora, vão ter duas fases, A e B, um neutro e um ter de 16 milímetros quadrados, além do tipo de condutor, para que isso seja contabilizado lá na tabela de quantitativo de cabos também. Aí você bota exatamente o mesmo tipo que você tinha colocado para os demais. Assim, eu tenho todos os dados necessários para os quantitativos, e aí eu posso, nessa tabela de quantitativo de cabos, ir ocultando as colunas que a gente não tem, né? Que a quantidade é nula. Porque não faz sentido ficar com uma tabela enorme cheia de zeros. Para isso, é só você selecionar alguma célula da coluna, ou das colunas, né? Selecionando várias. E aí você clica na barra superior em ocultar. Aí eu vou fazendo isso até ficarem só as informações realmente relevantes na tabela. Assim, a gente tem as nossas tabelas de quantitativos já concluídas. Bom, por hoje é só. Até o próximo vídeo.